Olá, meu nome é Matheus, eu fui cooperador de jovens e menores na CCB durante 5 anos da minha vida. Eu sou eternamente grato a Deus porque Ele se revelou a mim através das Escrituras e me chamou ao arrependimento e transformou meu coração, e hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida nova em Cristo Jesus. Vida essa de crescimento na graça e na verdade. Estou gravando esse vídeo porque nos últimos dias eu tenho conversado e discutido os pontos doutrinários com membros da congregação cristã no Brasil e tenho ficado bastante assustado e preocupado com algumas respostas, com algumas cutucadas, com alguns ataques, os quais eu tenho recebido. O fato é que a congregação ela vem buscado responder às críticas de forma formal, no papel, com tópicos de ensinamento, tópicos de doutrina, mas na realidade nada muda. O pensamento é o mesmo, principalmente no ministério mais periférico, nos interiores, nas periferias, na irmandade, nada muda. Ainda existe um entendimento de que sim, a congregação é a graça, que a congregação é a obra de Deus, que só devem ter comunhão com quem está dentro da congregação, e quem não está na congregação não é irmão, não é salvo, e que as pessoas que saíram da congregação é o joio. Se saiu da congregação não presta, se saiu da congregação é porque pecou. E olha só que pensamento mais herético, mais miserável, porque todos nós pecamos todos os dias, não há quem não peque. Não há um homem sequer que não peque. Aliás, a Bíblia fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas para a pessoa que está dentro da congregação, eles não pecam, eles não erram, eles são infalíveis. Dessa forma, eu quero compartilhar um pouco da minha história e como que Deus, nosso Pai, me converteu através das Escrituras, da revelação da sua verdade em Cristo Jesus. A minha história na congregação foi bem rápida, foi exponencial. Eu conheci a congregação, eu tinha 14 anos, aos 15 anos eu me batizei, estudei a música, em menos de um ano eu já estava tocando na orquestra, já estava oficializado, já estava falando em línguas e rapidamente, aos 16, 17 anos, fui auxiliar de jovens, aos 18 casei e aos 20 anos fui colocado no ministério para ser cooperador de jovens de uma igreja na região do setor da freguesia do Ó, na região do Jaraguá, em São Paulo, na capital. Eu sempre tive um caráter muito egocêntrico e sempre fui muito carente. E as pregações da congregação preenchiam essa carência e esse egocentrismo, porque elas levantavam a minha autoestima e faziam eu me sentir especial, zeloso, de boas obras. E aquilo fazia eu me sentir, uau, olha como eu sou bom, olha como eu sou demais, eu sou um servo de Deus, na graça de Deus, olha como eu sou diferente dos demais. Eu sou um valente, eu sou um soldado, eu sou um santo. E aquilo fazia eu me sentir de uma forma que nada no mundo fazia eu me sentir. A congregação e as suas pregações preenchiam todo o meu ego. Somado a isso, o legalismo. Me tornei uma pessoa muito radical. Usos e costumes para mim era inegociável. Quando casei, não comprei televisão. Ganhei uma televisão de presente e procurei mantê-la escondida para que ninguém a visse. Me sentia mal por ter aquela televisão. Usar bermuda? Jamais. Deixar a barba? Nunca. Usos e costumes para mim era algo inegociável. A forma de eu falar, a forma de eu andar. Eu procurava olhar para os mais antigos, procurava olhar para o ancião, imitar e fazer igual. Eu era praticamente um idoso de 60 anos num corpo de um menino de 18 anos. Como dizem por aí, eu estava fazendo curso para ser ancião. E essa minha conduta me fez adentrar o ministério com 20 anos de idade. Eu não conhecia nada de Bíblia, eu não conhecia nada da vida. Eu não tinha como aconselhar uma pessoa, porque eu tinha pouca bagagem de casamento, eu tinha pouquíssima bagagem de paternidade, tinha acabado de virar pai, eu não tinha bagagem nenhuma, e o mais importante, eu não conhecia de evangelho, eu não conhecia de Bíblia, e eu não conhecia de Jesus. Eu não conhecia de doutrina bíblica, não conhecia de doutrina apostólica, não conhecia a história da igreja cristã. Então, meu ministério sempre foi regado à profecia e pregações extremamente rasas, sem profundidade. Eu não falava de Jesus, eu não falava do reino, eu não abordava tema como salvação, como santificação, como glorificação. Eu não falava daquilo que precisava falar. Eu não falava da vida debaixo da graça. As minhas pregações eram baseadas em profecia, misticismo, expulsava espírito, falava mais de demônio do que de Cristo, virada de cativeiro, bênçãos e mais bênçãos materiais, que levava o povo à histeria, à glorificação, aquele barulho na igreja, e eu descia do púlpito e eu achava que eu estava servindo a Deus, que aquele que prega heresia na congregação, na maioria das vezes ele faz com a sinceridade, mas a sinceridade nem sempre é algo bom e proveniente de Deus. Às vezes nós somos sinceros com o nosso próprio coração, o nosso coração que é enganoso. Eu gostava das rodas de oração, eu gostava das profecias, eu gostava de falar em línguas, eu gostava de pular, de sapatear. Quando eu pregava parecia que eu ia morrer, ficava vermelho. E algo muito curioso é que quando eu tirava o óculos e fechava a Bíblia, aí começava a profecia. Ou seja, quando definitivamente acabava o assunto da Bíblia, aí o culto virava. Tirou o óculos, ou seja, não está enxergando as letras, fechou a Bíblia, não está vendo mais a Bíblia, o culto virava, capotava, virava do avesso. E nada disso demonstrava o verdadeiro caráter de Deus, a sua aliança para com o seu povo, a sua graça, a sua verdade, a sua misericórdia e a sua justiça. Mas eu sou extremamente agradecido a Deus, porque
veio a pandemia, o afastamento dos cultos, e nós estávamos em casa acompanhando tudo online, e todas as heresias e todas as mentiras vieram à tona. Através dos cultos online, eu pude perceber e fui despertado pelo Espírito Santo sobre os erros doutrinários e os problemas graves da instituição. Pregações como Jesus Cristo não entrou no reino, como pregações que enalteciam a CCB, chamando ela de graça, de caminho, de verdade, pregações que falavam que a CCB é a estrela. Teve teve palavra que falou que a coleta é santa e faz parte da salvação. Teve ancião que falou que Deus pode até perdoar, mas o ministério não perdoa. Teve ancião que falou que só é pobre quem não tem Cristo. E um pouco mais recente, também ouvi ancião falando que as conclusões da Bíblia é farelo, é um lixo, não serve para nada. E também já ouvi que se alguém criticar, perde a guia do Espírito Santo. Pedidos de dinheiro com tom de desespero, pedindo descaradamente pro povo deixar de andar de carro, deixar de usar a gasolina, ou de comer uma pizza, comer alguma coisa que goste, para pegar esse dinheiro e dar na coleta. Quantas reuniões de ministério que eu participei, que o senhor presidente da instituição dava aulas de como que você vai pedir dinheiro pro povo. E ele falava, conta 1, 2, 3 obras sobre coleta, que Deus multiplicou, você vai ver que o povo vai contribuir. E ele falava 10, 20, 30 minutos sobre como pedir dinheiro pro povo. Nós íamos pro Brás para receber instrução de coleta. Eles não nos ensinavam a como pregar de uma forma mais bíblica. Eles não nos ensinavam sobre a palavra de Deus. Não nos ensinavam sobre graça, sobre justificação, sobre eclesiologia, sobre igreja. Não, eles ficavam nos ensinando por tempo e tempo e tempo sobre como pedir dinheiro pro povo. É claro que isso refletiu nos cultos online. E isso veio à tona porque as coletas diminuíram na pandemia. E o desespero daqueles homens, para que tanto dinheiro? Para construir templo na pandemia? Para que tanto bloco? Para que tanto cimento? Para que tanta areia? Vai dar areia para o povo comer? Vai dar cimento para o povo comer? E percebe como que eles diminuem o Senhor Jesus e o seu nome. Sempre se refere como o Senhor, evitando o nome. Ele, esse, Cristo. Eles nunca falam Jesus. Tudo isso machucou muito o meu ego institucional. Aquele negócio de eu faço parte de um povo diferente. Nós somos demais, nós somos incríveis. Isso veio por terra. E eu pude perceber que a igreja que eu frequentava e que eu amava tinha problemas gravíssimos. E não eram só problemas, eram heresias. Outros momentos em reunião de ministério também me fizeram enxergar esse desprezo com as escrituras. Em uma reunião de cooperador de jovens no meu setor, na freguesia do Ó, uma reunião que tinha 5 anciãs que presidiam sobre os cooperadores de jovens, e ali era tirado dúvida, era discutido os assuntos, a gente levava os temas para conversar com os anciães, e alguém começou a falar sobre conhecimento bíblico, e é sempre no tom de pejorativo, de questionar, de confrontar o conhecimento bíblico, e um dos anciães que estavam ali tomou a palavra e disse que muitas vezes ele passava a noite de joelho, com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia, e orando, e chorando, e pedindo para que Deus ensinasse a ele sobre as escrituras, para que ele pudesse passar para o povo aquele conhecimento. E aí ele confessou que muitas vezes o ministério não pregava a palavra de forma expositiva, e tinha que pregar profecia e bênção, porque era o que o povo pedia, que o povo precisava, mas que ele queria muito que chegasse o dia que o ministério pudesse pregar a Bíblia, e não profecia. Imediatamente um outro ancião, mais antigo que ele, tomou a palavra e afirmou que quem estuda a Bíblia é louco. Fica louco. Reuniões que aconteciam no Brás também, era muito comum um daqueles anciães do conselho levantar e dar conselhos, dicas para aqueles que eram os iniciantes, os obreiros apresentados. E ele recomendava muita coisa. Ele recomendava que precisava ter amor, precisava de oração, de jejum, honrar os mais antigos, respeitar o horário, mas nunca falava de ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Inclusive, diversas vezes era falado que nós não precisávamos de estudo bíblico. O que a gente precisava era orar, para que Deus desse revelação e virtude, sem estudo, sem leitura, sem dedicação. Só revelação e virtude. Então, observando tudo isso, eu tentei reformar o meu ministério, o caráter do meu ministério, e busquei desconstruir jargões, ensinos e doutrinas estranhas da palavra de Deus na minha reunião de jovens. Procurava pregar sobre redenção, perdão, sobre arrependimento de pecado, sobre glorificação, santificação, regeneração, mas eu percebia que de manhã eu pregava as doutrinas bíblicas e as pessoas elas ficavam caladas e você não ouvia um glória, nada, nenhuma demonstração de alegria. Mas quando chegava o mesmo dia à noite e vinha algum irmão, seja da casa ou seja de fora, e pregava profecia, e pregava supostas revelações, vou te abençoar, vou virar teu cativeiro, vou mudar tua história, vou virar a página do livro da sua vida, você é santo, você é justo, você é guerreiro, o adversário te persegue, o inferno fez uma reunião a teu respeito, vou derrubar o teu adversário, quem te fez chorar vai sofrer.
pregações sobre usos e costumes, sobre salvação pelas obras, e essas pessoas glorificavam, e capotavam, e falavam em língua, e batiam palmas. Desconstruía tudo o que eu tinha pregado, tudo o que eu tinha ensinado era desconstruído. Já teve episódio de eu ligar para o ancião e falar: eu estou ensinando a Bíblia, mas ninguém quer ouvir. Mas vem um ancião de fora, um ancião lá da região do Jaraguá, o rapaz só prega que vai virar a página do livro da vida. Tudo isso. Se for na igreja dele 10 vezes Deus vai virar a página do livro da sua vida. Eu queria saber, assim, que Deus é esse aí que vira a página todo dia. Todo dia esse Deus vira a página do livro da vida dessa galera aí. E esse camarada foi lá na minha igreja e fez capotar. No mesmo dia que a reunião de jovens estava vazia, que ninguém mais queria ir, que estava silenciosa, parecia um cemitério. Mas quando esse ancião, herege, pregou essas besteiras, esse triunfalismo, a igreja capotou. E eu liguei pro ancião e falei: cara, eu não sei mais o que eu faço. Eu prego Bíblia, ninguém quer ouvir, o camarada vem aí, prega essas coisas. Foi, irmão, há quem tem o dom de mestre, mas há quem sabe fazer uma boa festa. Cada um com o seu dom. Ah, então o cara sabe fazer festa. E isso aí o povo gosta. Agora a Bíblia o povo não gosta. Além disso, era percebido no meio do ministério de muitos um amor fingido. Porque na minha própria comum congregação, minha esposa foi chamada de endemoniada pelo ministério. E não houve quem a defendesse. Muitas vezes julgada pelo corte de cabelo. Cortou o cabelo, irmã? Não. Tirei para lavar. Era a vontade que dava para responder. Também fui exposto perante a Irmandade, porque eu permiti que os casados recitassem em fila, porque eles me pediram. Irmão, a gente queria tanto recitar. Será que numa manhã a gente não podia fazer isso? E eu deixei. Formou as filas para recitar. Recitaram. E teve quem contou que, através dessa liberdade, trouxe muita alegria, contentamento, pessoas depressivas que ficaram felizes, que voltaram a sorrir por causa desse momento. E por causa disso, o ministério me expôs, porque um moço divorciado, que casou com uma moça, uma organista da nossa igreja, divorciado, e eu deixei ele recitar. Eu não sabia nem que ele era divorciado, que é divorciado, tem filho, enfim, e existe um certo preconceito dentro da instituição com esse fato. Não sei da história do moço direito, não o julgo e tampouco é do meu interesse, mas eu permiti que ele recitasse, e o ministério, num dia em que eu não estava presente na igreja, expôs para a Irmandade publicamente que eu agi de forma inadequada e que eu desrespeitei as regras da igreja, que as regras estavam lá para serem respeitadas. Para mim é muito claro que a estrutura institucional é muito mais importante do que o sentimento de qualquer ovelha. O ministério não está nem aí para o que você sente, para o que você pensa. Em algum momento eu fiz um comentário, eu acho que talvez se a gente fizesse desse jeito, alguma coisa relacionada a dia de Santa Ceia, eu acho que ficaria melhor para a Irmandade. E um dos irmãos do ministério, um ancião, falou: o irmão Mateus pensa muito no povo, tem que pensar mais no bem da obra de Deus. E o que é uma igreja se não é o corpo de Cristo, se não são as pessoas, os membros? Um episódio que foi crucial para minha renúncia, numa reunião de jovens que eu estava atendendo, e nos meus últimos dias de ministério, que eu estava fazendo essas pregações mais confrontosas ao pecador, chamando para arrependimento, pregando sobre a graça, sobre o sacrifício de Jesus. De repente, o cooperador começou a frequentar as reuniões de jovens. O camarada não faltava uma, ia lá, levava o instrumento, dizia que não ia atender e ficava tocando na orquestra. Quando ele não estava a esposa. E numa dessas reuniões, eu usava os tópicos de ensinamento da congregação para desconstruir alguns fatos que existiam dentro da igreja, porque a congregação ela não segue os tópicos que ela tem. A congregação existe uma no papel e existe outra na prática, né? Então eu pegava os pontos de doutrina e eu estressava eles, eu detalhava, pegava ali as passagens com a mocidade, com as crianças, e naquele dia foi falado sobre batismo. E eu expliquei o batismo tal como ele é na visão cristã, um ato de confissão pública de fé, de arrependimento e suficiência de Jesus Cristo para a salvação. E aí então aquela pessoa é recebida como membro do corpo de Cristo. Assim eu ensinei, fui na palavra de Deus, expus os versos necessários, e aí eu sempre dei liberdade para a mocidade perguntar o que eles quisessem perguntar. Não tinha isso pode, isso não pode. Eles perguntavam e eu respondia. E aí alguém perguntou sobre pedobatismo, né, batismo de criança, e eu expliquei para eles que existiam sim igrejas, instituições que praticavam pedobatismo, e eu expliquei, olha, essas instituições enxergam o batismo como substituição da circuncisão. Então por isso que eles batizam as crianças, porque eles acreditam que a criança era circuncidada para fazer parte do povo de Deus, da aliança, da mesma forma a criança. Mas nós estamos numa instituição que acredita que o batismo é pela fé, pelo credo, né? O credo do batismo precisa ter 12 anos. Aí eu expliquei a visão do Pedro e expliquei a visão do credo. Expliquei os dois lados da moeda, e aí a pessoa forma a opinião e toma suas decisões. Os pastores da igreja não podem impor a opinião pessoal e a visão de doutrina dele para a igreja. Ele precisa ensinar. O cooperador, não. Esse assunto aí não precisa falar disso. Interrompeu. Tá bom. Aí eu continuei dando liberdade. A cidade pode perguntar. Alguém levantou a mão e falou: e sobre rebatismo? Esse cooperador tá aí, ele vai me encrencar.
Aí pra eu não me expor, eu falei pro cooperador que tava na orquestra, explica aí. E ele explicou com todas as palavras. O batismo das outras denominações não é válido, porque não batiza no nome do Senhor Jesus, conforme Pedro ensinou. Isso é uma heresia, porque o Senhor Jesus é a mesma pessoa do Filho, e a fórmula batismal das outras denominações é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Trindade. O Filho é o mesmo que Jesus, 100% Deus e 100% homem. Tinha um auxiliar de jovens que gostava de Bíblia, que gostava de estudar, que tinha interesse. Ainda tem, às vezes a gente ainda conversa, não ficou quieto. Ele questionou o irmão do ministério. E ele falou, não, é válido sim, o que determina a validade de um batismo é a fé em Jesus e o arrependimento. Na hora o menino foi silenciado. O irmão que estava lá na orquestra falou, pode parar com esse assunto, encerra, dá andamento, chama o hino, toca o hino, acabou por aqui. E adivinha o que eu fiz? Eu segui o que o cooperador falou. Eu fui covarde, eu me senti muito mal depois desse dia, porque eu deveria ter ajudado o menino e eu devia ter pregado a palavra de Deus para aquele herege. Posso dizer que eu fui covarde muitas vezes. Vezes que eu deveria ter pregado o evangelho, vezes que eu deveria ter falado do Senhor Jesus, vezes que eu deveria ter confrontado o sistema, e eu fiquei calado. Eu começava a pregação de forma expositiva, mas quando eu via que o povo estava desinteressado, meu ego trabalhava em mim de uma forma que eu tinha que fazer aquele culto virar, eu tinha que fazer a coisa ficar fervorosa. E em vez de continuar a exposição bíblica, eu me corrompia, e eu cumpria o desejo do povo e pregava aquilo que eles queriam ouvir. É claro que conforme eu pregava mais expositivamente, os convites para pregar fora de casa também diminuíam muito. Aqueles irmãos que chamavam, que convidavam, né? Vamos lá, vem aqui, bora ali. Esses convites eles diminuíram muito. Mas às vezes em que eu preguei fora de casa, mesma coisa. Eu começava a pregar expositivamente, no meio do caminho eu percebia que a Irmandade começava a fomentar um culto mais fervoroso, né? Começava a olhar com cara desinteressado, alguém fala um misericórdia ali, e você acaba se vendo forçado a fazer o culto virar, e você tem que entregar pro povo. Então o povo é animado, o povo quer ouvir aquilo que eles querem escutar. Mas isso foi dessa maneira até um dia. Teve um dia que eu viajei para a cidade de Belo Horizonte a trabalho, e naquele dia eu tinha combinado com o ancião de atender um culto no Morro do Papagaio, uma comunidade lá em Belo Horizonte, perto da região central de BH. Tava tudo marcado, o dia, a hora, ele avisou a Irmandade, tava tudo marcado, só que eu tive alguns imprevistos no trabalho, e deu 7h30, eu avisei pra ele, irmão, eu não vou conseguir ir no culto, eu tô preso no trabalho. Ele falou, olha, não sei o que você vai fazer aí, mas você tem que aparecer aqui, porque a Irmandade tá te esperando. Vou ver o que eu faço. E aí conversei com o meu chefe, na época, pedi pra ele me dispensar, falei que tinha um compromisso, e aí eu fui pra esse culto, eu e mais um irmão da CCB, que trabalhava comigo naquela empresa, e a gente a caminho, eu ia mandando mensagem pra você, tô indo, tô atrasado, mas tô indo. E a Irmandade tá cantando o hino aqui, nós estamos esperando você, o culto não começa enquanto você não chegar. A Irmandade já tá na comunhão. E eu cheguei na igreja, 8 horas, realmente, a igreja já tava falando glória, aleluia, em línguas, enfim. Eu entrei, uma igreja muito simples, um povo muito simples, sentei ali no banco do ministério, no banco premium, no banco gourmet, ajoelhei, fiz uma oração rapidinha, levantei, e aí aquele ancião falou algo pra mim que me marcou muito, de uma forma negativa, sobre o que é a congregação, o que é o ministério e o que é a carnalidade que habita no meio desses homens. Aquele ancião bateu nas minhas costas e falou assim, Mateus, a gente tá aqui te esperando, já é 8 horas, sobe lá, atende o culto, e agora, pasme o que esse homem me falou. Faça valer a pena. Como que eu vou fazer valer a pena? A Bíblia por si só já não vale a pena? Jesus Cristo por si só não vale a pena? A cruz por si só não vale a pena? Não, eu tinha que fazer valer a pena. A Irmandade estava esperando o irmão de São Paulo, o irmão de São Paulo é profeta, o irmão de São Paulo prega tudo, o irmão de São Paulo manda bola de fogo, a reputação dos irmãos de São Paulo fora de São Paulo é isso. Qualquer lugar do Brasil e do mundo, se receber um irmão de São Paulo, a expectativa é que o culto vai ser astronômico. Então faça valer a pena. E eu subi, atendi o culto, e eu negociei a fé. Eu já abri o culto já rasgando na profecia e pregava em cima dos hinos e chamava o povo por glória. E aí oramos, e aí esse meu amigo fez a primeira oração e já chamou o povo com capote, o povo capotando. Chegou na hora da palavra, não deu outro. Profecia, e eu pregando aquilo que eles queriam ouvir, e eles ouvindo o que eles queriam escutar, e dava glória, e isso e aquilo, e eu não parava de pregar, e profecia, e suposta revelação. Deve ter sido uns 40, 50 minutos de profecia, e aquele povo virado no giraia. Encerrei o culto umas 10h30, 10h30 da noite encerrei o culto, aquele povo dando glória, falando em língua, sapateando, se abraçando, todo aquele movimento que vocês já conhecem, que acontece no final dos cultos fervorosos da congregação, e eu já com peso na consciência, apertei a mão dos irmãos, não abracei, não falei em línguas, nada, pumba, fui embora, entrei no carro, a gente foi pro hotel, e esse meu amigo, que ainda é meu amigo, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu amo, que eu admiro, que independente de eu ter saído da congregação, ele continua me tratando da mesma forma, e a gente continua com a mesma amizade. Isso é raro, tá? São poucos as pessoas que continuam olhando pra gente, tratando a gente da mesma maneira, que não olham pra gente como coitado, que a maioria olha pra gente como coitado, como miserável, como pecador, como derrotado.
Mas esse irmão não, ele continuou me tratando do mesmo jeito, e a gente se dá super bem, a gente tem uma amizade aí já longínqua de anos. E aí ele na simplicidade falou, que culto maravilhoso, que culto abençoado, eu me sentindo mal porque eu já sabia que aquilo não é evangelho, aquilo não é sobre Jesus, aquilo não é sobre a graça, aquilo é sobre as pessoas, sobre o ouvinte, e o foco não é o arrependimento, o perdão, a graça, a justificação, a salvação, a justiça de Deus, nada disso. Aquilo era só coisas que aquele povo queria escutar. Profecias genéricas, que caberia muito bem em qualquer congregação, que caberia muito bem na vida de qualquer um, e o povo quer ouvir, o povo dá glória mesmo. Quando eu cheguei no hotel, deitei a cabeça no travesseiro, uma voz falava dentro do meu coração: falso profeta, mentiroso, falso profeta, mentiroso, falso profeta, mentiroso. Depois daquele dia eu me arrependi e não negociei mais a minha fé no meu ministério. Minhas pregações foram expositivas. Eu comecei a escrever a minha carta de renúncia. E quando eu terminei a minha carta de renúncia, ela estava pronta. Um ancião regional do Jaraguá, bastante influente, inclusive, que anda no meio dos irmãos do Brás, que tem amizade com os irmãos do conselho, ligou para mim e falou: ó, preciso de você no sábado para atender o culto na central do Jaraguá, na Vila Santa Lucrécia, onde acontece a reunião da mocidade, céu regional, na igreja regional. E eu deveria ter falado que não, mas eu falei que sim, porque o meu ego falou mais alto. Eu falei: sim, claro que vou. Na central, quem vou falar que não? Ah, na hora eu falei que sim. E aí eu fui pro culto, e naquele dia eu preguei uma palavra 100% expositiva. Disse para toda aquela multidão que eles não eram convertidos, que eles precisavam ser regenerados, eles precisavam da cruz de Cristo. E preguei justiça, graça, misericórdia, perdão, arrependimento. E no final do culto, adivinha? 0 tapinha nas costas, deu pra contar no dedo quantos irmãos foram lá na frente me saudar. De Ministério da Palavra só tava eu naquele dia. Eu fui pra cobrir os irmãos daquela igreja que tinham ido para outro compromisso. E a igreja parecia um clima de velório, de funeral. E aquilo me deu mais certeza ainda que aquele não era mais o meu lugar. E estar nos cultos da CCB, pra mim, era um martírio. Era um martírio porque a gente fica com uma anteninha assim, captando as heresias, e você passa o culto todo aflito. E aí começa a pregação e você fala: vai vir uma heresia, vai vir uma heresia, vai vir uma heresia, você fica agoniado. Aí, pum, heresia, você, ai meu Deus do céu, heresia. Aí você, não, agora eu vou prestar atenção aqui, pum, heresia. E você vai pra igreja preocupado, porque você precisa filtrar as heresias. Isso não é saudável, cara, isso me dava crise de ansiedade. E às vezes as pessoas não percebiam, mas eu levantava ali do banco do ministério, eu ia pro fundo da igreja, saía da igreja, ia respirar um ar, porque me fazia mal. Aquela anteninha de alerta, aquela anteninha de Bereia, cara, tava me deixando aflito. Porque, cara, a qualquer momento ia vir uma heresia. E chegou no ponto que eu e minha esposa já não conseguia mais ficar no culto. Era impossível, né? Teve um culto que a gente foi, que o abençoado do ancião pregou que os anjos estavam com inveja daquele povo, porque aquele povo, esse povo é santo, esse povo é justo, olha só, olha as vestes dessas irmãs, olha essas irmãs de véu, olha esses irmãos de terno, olha os instrumentos, olha a santidade, os anjos estão com inveja desse povo. Rapaz, aquilo me deu ali um nojo, um asco, que eu e minha esposa a gente não aguentou. Ela me ligou, o telefone tocou, eu já falei: vixe, tá alguém passando mal. Aí eu saí da igreja, atendi, ela falou: não tô aguentando ficar aqui. Eu falei: eu também não. Vamos embora? Vamos. Pumba, fomos embora. Teve outro culto que a gente tava na nossa comum, e aí veio um cooperador de jovens profeta, que agora, outra coisa, preste atenção, só se levanta pro ministério legalista, religioso ou profeta. São os dois tipos de pessoas que estão muito bem amarradas com a instituição, idólatras. Presta bem atenção nisso. Não vai levantar um irmão que tenha um senso crítico um pouco mais apurado no conhecimento bíblico. Não, ou vai chamar o legalista, religioso, ou vai chamar o profeta. Ambos idólatras da instituição. Pois bem, e aí esse cooperador de jovens profeta foi atender o culto, e nada de Jesus, e só eloquência e virtude, e a oração foi uma catástrofe, que era um amigo desse cooperador de jovens, foi com ele que orou, aquela oração egocêntrica, aquela oração que não tem quebrantamento, aquela oração que não tem humilhação, sabe? A oração assim, no tipo: Deus, faz isso agora, esse tipo de coisa, sabe? E aí na hora dos testemunhos, esse cooperador de jovens começou a contar testemunho, e de Jesus nada, e eu naquela agonia, e ele contou, não, que eu tava num lugar e eu peguei, e não tinha carne, não estava provado, não tinha dinheiro, e eu peguei um pedaço de alface, e eu falei: nossa Deus, como eu queria comer um pedaço de carne. E aí ele falou que a hora que ele pegou aquela alface, colocou na boca e mordeu, o alface virou carne, e escorreu gordura e sujou a blusa dele. Meu Deus do céu, esse homem tá contando uma possível 99,9% de chance de ser uma mentira cabeluda, contando algo que não edifica nada, que não aponta para Jesus. Que se você pegar, nos evangelhos fala que Jesus ele fez sinais. Sinais o quê? Que apontam para uma validação de que ele era o Filho de Deus enviado na Terra. Ou seja, os sinais validam o Cristo. Eu te pergunto, esses milagres que são contados na CCB, eles apontam para Jesus? Eles validam a obra de Jesus? Não. Pois bem, a hora que aquele irmão contou essa obra aí, suposto testemunho, de novo, eu olhei para a esposa olhou para mim e falou: não, vamos embora. E aí a gente saiu da igreja, a gente estava de carona nesse dia, então a gente foi, comeu um churros,
O churros estava muito melhor que o culto. O churros faz mal pra saúde, mas faz menos mal do que o culto da CCB. E a gente voltou pra igreja depois, e aquele cooperador de jovens olhou no fundo do meu olho, e eu já não tava mais congregando de terno, tava com a barba pra fazer, eu já tava nos finalmente. E ele falou assim, firme? Eu olhei no fundo do olho e falei, firme, meu irmão, firme. E aquele foi o último culto que eu fui da congregação. E aí, conversando com a minha esposa um dia, ela leu o livro de Romanos. O livro abençoado é o livro de Romanos, que mostra quão miserável e depravado nós somos e o quanto nós precisamos da graça, da cruz, de Cristo. E quando eu cheguei em casa, ela falou, eu li o livro de Romanos. Eu, legal, hein, parabéns. Ela, eu não vou mais pra aquele lugar não. Como assim? Eu não vou mais não. Eu entendi o evangelho. Eu não quero mais pisar os meus pés naquele lugar. Aí eu, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu tenho que pregar pra aquele povo, eu tenho que falar do evangelho pra aquele povo. Eu preciso levar a palavra. Como eles vão crer se não há quem pregue? Ela olhou pra mim e falou assim, eles não querem ouvir o que você tem pra dizer. Mas você tem um problema. Eu preciso ser pastoreado, eu preciso ser discipulado, eu preciso ir pra igreja, eu preciso ouvir uma pregação bíblica, eu preciso crescer em conhecimento. E os seus filhos? Você vai permitir os seus filhos irem naquela igreja, ouvir heresia, ouvir besteira, ouvir mentira dos seus filhos? E aí, é algo que eu vou falar pra você que tá pensando em sair da congregação, que entendeu a verdade, mas que ainda não tem coragem. Pensa na tua família, pensa nos teus filhos. Até quando você vai permitir os seus, aqueles que você ama, ir naquele lugar e receber no coração a semente da falsa profecia, a semente da falsa doutrina, a semente da salvação pelas obras, a semente de usos e costumes, de legalismo? Foi a partir dessa conversa que eu tomei a decisão de eu renunciar definitivamente ao meu ministério. A carta já estava pronta e comigo eu falei, eu vou guardar essa carta na gaveta. A hora que eu estiver cansado, eu entrego e renuncio. Mas nesse dia, o Espírito Santo me deu um checkmate, através da boca da minha esposa, me colocando contra a parede, como sacerdote do lar que não estava zelando pelo crescimento daqueles que eu amava e precisava cuidar. Que sacerdote é esse do lar que permite a família ir para um lugar onde Jesus Cristo é diminuído, onde a mensagem da cruz não é pregada? E foi pela minha família que eu tomei essa decisão. Nesse dia eu chorei muito, eu chorei a noite toda. Eu pensava nos amigos, eu pensava na mocidade e eu pensava nas crianças, principalmente as crianças. As crianças que mesmo quando eu sentava o rei de doutrina bíblica, chamando para arrependimento, olhando na cara daquele povo, chamando de pecador, mesmo assim, as crianças vinham e me davam um abraço. E eu nunca fui um cooperador de jovens de dar bala, de dar doce, eu nunca tive esse costume. Mas elas faziam fila e me davam um abraço. Porque eu sempre tratei as crianças da reunião de jovens tão bem como se fossem os meus filhos. Eu sempre procurei pecar pelo excesso de amor do que pela falta do amor. E eu pensando em tudo isso naquele dia. Mas a ação do Espírito Santo, o confronto do Espírito Santo foi muito maior do que aquilo. E o Espírito Santo pegou aquele meu ídolo da santinha cinza, jogou no chão, pisou, quebrou, e a decisão estava tomada. E eu fui procurar o ministério, conversei com o ancião, e o ancião teve a ousadia de olhar na minha cara e falar, ô irmão, você está se desligando da comunhão da igreja? Saiba de uma coisa, você está se desligando do corpo de Cristo. Eu falei, irmão, eu estou me desligando do corpo de Cristo? O corpo de Cristo não é CNPJ, não é igreja física, prédio. O corpo de Cristo é o corpo místico, espiritual, de todos aqueles que creem e confessam a fé em Jesus Cristo. Não, que veja bem aqui. E ele tentando me convencer, e o diácono que estava com ele olhou, falou assim, ô irmão, chega, vamos pra casa, eu tô cansado, preciso dormir. Você vê o nível do amor. O ancião pelo menos estava tentando me convencer, falando heresia, falando besteira, mas tudo bem, pelo menos ele estava preocupado ali, tentando recuperar alguma coisa. O diácono, vamos embora, vamos pra casa, vamos descansar, amanhã tem que acordar cedo. Nós vamos pra casa. O cooperador da igreja não me mandou uma mensagem, não falou comigo, não quis saber de mim. A maior parte da Irmandade nunca mais me procurou. Alguns amigos mais próximos conversaram comigo e ainda mantém contato. Eu tive que sequestrar o grupo da mocidade, botei o ministério, os administradores, tudo pra fora do grupo. Passei aquele dia conversando com a mocidade, batendo papo, falando alguma coisa do evangelho também, instruindo eles que o próximo cooperador de jovens que fosse colocado, que eles exigissem que aquele homem pregasse Bíblia, que eles não se conformassem com uma pregação herética. Eu passei o resto daquele dia dando as últimas instruções, devolvi o grupo, o ministério e saí do grupo. Sofri bastante, senti bastante falta dos amigos, da mocidade, das crianças, mas eu tenho certeza que eu tomei a melhor decisão da minha vida. Aquele peso do legalismo caiu por terra, aquele peso da satisfação, do que você come, de onde você vai, acabou. Do que você veste bermuda, se veste calça, se faz a barba, se deixa a barba crescer, acabou. Aquele medo de estudar sobre a palavra de Deus acabou. Para vocês verem o nível de quão radical essa instituição é, o primeiro conteúdo físico, teológico que eu recebi foi no banheiro da congregação. O irmão me chamou, eu tenho uma coisa para te dar. E ele falou, mas eu não posso dar aqui não, que se eu te entregar esse negócio aqui, vai dar ruim. Eu falei, tá bom então. E a gente foi no banheiro, e ele tirou de dentro do paletó um breve catecismo,
deu na minha mão e falou, toma, pra você estudar, pra você ler. Eu falei, ô irmão, Deus te abençoe. Aí eu pegava esse breve catecismo, aí eu escrevia as perguntinhas do breve catecismo numa folha de papel e levava pra reunião de jovens. Na folha de papel com as minhas palavras. E eu perguntava, pra que o homem foi criado? Foi criado pra glória de Deus, pra louvar a Deus. E assim eu ia ensinando através do breve catecismo indiretamente, né? Esse peso do medo de estudar a palavra de Deus acabou. O medo de ouvir um louvor que seja bíblico, cristocêntrico, fora do inário, acabou. Finalmente, eu estava livre das amarras do sistema. Finalmente, eu estava livre para visitar outras denominações. Quantos amigos que me chamaram, vamos na minha igreja, e eu nunca fui. Hoje eu estou livre, hoje eu tenho a minha comunidade de fé. Mas se um amigo me convidar, cara, vamos na minha igreja, tem um culto lá, eu queria que você fosse, participasse. Eu posso ir, eu estou livre. Eu não sou crente de uma instituição, hoje eu sou cristão. Hoje eu vivo pela verdade de Jesus Cristo e não pelas regras dos homens. E na minha carta de renúncia eu pontuei todos os pontos de discordância. O ministério não é inocente. O trabalho que os críticos fazem, as cartas de renúncia que eles recebem, eles não são inocentes. A verdade está na cara deles. Eu expus que eu não era a favor de dizer que a graça era CCB. Eu não era a favor de no papel dizer uma coisa e na prática se falar do outra. Eu não era a favor do rebatismo. De uma pessoa que se batizou em outra denominação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa tem que se rebatizar na fórmula batismal herética da CCB. E eu não era a favor de dizer que o batismo tinha poder salvífico, que o batismo perdoava pecado. Eu não era a favor de dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que somente contém. Que eu creio que a Bíblia ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. O nosso manual, a nossa norma, a nossa direção de como ser, do que seguir, toda a instrução está dentro da Bíblia. Deve ser encorajada a ser estudado. A palavra de Deus nos ensina a examinar a Bíblia. Agora imagina você vai num médico, você está com pneumonia, por exemplo. Tinha uma chapa do teu peito, aí o médico pega o teu exame, o teu raio-x, aí ele fecha o olho e fala, eu vou adivinhar o que eu preciso fazer para você. E fecha o olho e tenta adivinhar. Qual seria o teu nível de confiança com esse médico? Você confiaria nele? Mas por que no teu ancião você confia? Ele está adivinhando a coisa mais rica que existe, que é as Escrituras. Foi feita para ser examinada e não para ser adivinhada. A CCB não promove estudo bíblico e busca reduzir a expressão daqueles que buscam um conhecimento teológico. Reprime aquele que estuda a Bíblia, reprime qualquer tipo de grupo que se junta para estudar de forma... Mas aí não é ler a Bíblia, é estudá-la de forma sistemática, entender o que é a palavra de Deus profundamente. Mas eles preferem colocar a pregação deles, a profecia, acima da palavra de Deus, porque a Bíblia contém a palavra de Deus, mas o que é pregado no púlpito é a palavra de Deus. Então veja que o que é pregado no púlpito está acima da Bíblia. Púlpito, Bíblia. Púlpito é a palavra. Bíblia contém. Você está entendendo? Eu preciso desenhar? Para as pregações de salvação por obras que sempre me enojou, a exigência dos usos e costumes, regras criadas por homens, regras essas que são inspiradas pelo diabo para distanciar o homem de Deus. Porque como que você se religa com Deus, né? Religião, religar, como você se conecta novamente com Deus. Ou seja, em Adão a gente quebrou essa conexão, essa amizade entre Deus e o homem, mas através de Cristo, o mérito de Cristo, a gente volta a ter comunhão com Deus. Como? Somente por Cristo. Mas na CCB não é assim. É Cristo e obras. Cristo e legalismo. Cristo, usos e costume. Cristo e fazer a barba. Cristo e sair vestido. Cristo e véu. Cristo e cabelo comprido não pode cortar. Então Cristo nunca é o suficiente. Sempre é Cristo e mais alguma coisa. Entra naquela barganha de balança de obras. Se você fez coisas boas, Deus vai te abençoar. Se você tem crédito, Deus vai fazer milagre. Meus irmãos, se Deus fosse colocar as nossas obras numa balança, as nossas obras seriam infinitamente negativas. Porque a palavra de Deus é claro. As nossas melhores obras de nós mesmos são como trapos de imundície para Deus. Trapos de imundície, para ilustrar, é como os panos que eram colocados sobre a secreção das doenças de pele, dos leprosos, da secreção da lepra. Você colocava ali um trapo de imundícia. As mulheres, no período de menstruação, né, que é considerado impureza pela lei, você colocava ali os trapos, os panos, para reter aquele sangue impuro, trapo de imundícia. Então as tuas obras, as melhores, as mais tops, são como trapos de imundícia. Então como que você vai colocar suas obras na balança e pleitear alguma coisa de Deus? A ordem do culto que não existe. Paulo deixou as instruções claras sobre a ordem do culto, sobre avaliar, analisar e julgar a pregação, né, a profecia. Ninguém julga. Sobre se alguém falar em línguas estranhas, não proibais, mas que haja intérprete, seja no máximo 3 e um de cada vez.
A regra é clara. Eu te pergunto, na CCB é desse jeito? As CCBs que eu frequentava, e eu já fui em muita igreja, não era assim. Eu nunca vi ninguém examinando e julgando. Eu nunca vi nenhuma igreja que tinha a interpretação da língua estranha. E eu nunca vi uma igreja em que era no máximo 3 que tinha que ser um de cada vez. É sempre uma bagunça. Sempre uma bagunça. E eu também sempre vi no ministério a falta de um zelo pastoral. É uma autoridade, não pode ser questionado, regime de servidão. E eu vou te fazer uma pergunta. Se você questionar o teu ancião, o teu cooperador, sobre doutrina, sobre comportamento, ou sobre uma pregação dele, como que ele vai reagir? Você já parou pra pensar nisso? Você já confrontou? Você já questionou educadamente, de forma cortês, perguntar, questionar alguma coisa? Olha, irmão, eu acho que eu não concordo com isso. Poxa, eu julguei o que você pregou e eu acho que não está correto. Será que a gente pode conversar sobre isso? Ou sobre alguma conduta, ou sobre alguma doutrina? Olha, irmão, eu não concordo com o rebatido. Você já tentou conversar? Eu tenho certeza que se o dia que você tentar questionar, você vai ser silenciado, como muitos já foram silenciados. O nome de Jesus é um passe de mágica para operar sinais, milagres, maravilhas. Em nome de Jesus, receba isso. Em nome de Jesus, seja liberto. Em nome de Jesus, receba alguma coisa. É sempre a varinha de condão. Mas o nome de Jesus nunca é mencionado como poder para a salvação do pecador. Nunca. E o ponto da família, que foi onde o Espírito Santo me deu um checkmate. A CCB não tem compromisso com a manutenção da família. Recomenda que a pessoa frequente todos os dias. O cara trabalha o dia inteiro, chega em casa, ele tem que ir pro culto todo dia. Ele não dá atenção pros filhos, ele não brinca com os filhos, ele não dá atenção pra esposa, ele não conversa com a esposa. A vida dele é trabalhar e ir pro culto. Não é de se surpreender a quantidade de divórcios e a quantidade de famílias quebradas no meio dessa instituição. Não tem reunião de aconselhamento de casal, nem para pais e filhos, não se ensina o papel bíblico de cada um. Simplesmente fala, vai pra igreja. Não vai pra igreja. A família tá destruída. O camarada não leva a esposa pra passear, o camarada não dá carinho, não dá chamego, ele só pensa em igreja. Deixa de ir nos compromissos da família, deixa de ir no aniversário, falta no aniversário dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, da esposa, deixa de estar presente nos momentos especiais da família, não viaja, não passeia. A vida dele é a igreja. A família tá destruída. Mas o status de servo de Deus, povo zeloso de boas obras, isso está em dia. Vale a pena? Então, voltando ao começo do vídeo, quantas pessoas defendendo com as unhas, com as garras, com toda a força, com todo o ímpeto essa instituição, ofendendo, denegrindo a imagem dos outros para defender a instituição, falando que é a graça, falando que é a obra de Deus, falando que é diferente, que é o povo escolhido por Deus. Vocês se esforçam tanto para defender uma instituição que não tá nem aí para você. Um ancião, se você tá ou se você não tá, não faz diferença nenhuma, e eu posso te provar isso, porque na boca desses anciãos é falado as seguintes palavras: sai 10, Deus chama 100, vou passar a peneira, os que forem embora não vai fazer diferença. Estavam conosco, mas não eram nossos. Eles não estão nem aí pra você. Se você é pobre, se você não dá dinheiro na coleta, se você não ajuda na construção, se você não tem status, se você não tem ministério, você é um zero esquerda pra esse povo. Ele não tem compromisso com a sua edificação, eles não têm compromisso com o teu crescimento espiritual. Crescimento espiritual não é receber dons, falar em línguas e profecia. Crescimento espiritual é conhecer a Deus, é se converter a Jesus, é conhecer a palavra de Deus, as escrituras, porque através das escrituras Deus se revela para nós. Não há outra forma de conhecer a Deus senão pelas escrituras. Deus, ele se revelou na natureza, com as maravilhas da sua criação, mas não foi o suficiente. E ele precisou se revelar para um povo e fazer uma aliança com esse povo, de que ele seria o Deus desse povo e esse povo seria o seu povo. Ele cumpriu a parte dele, ele foi Deus desse povo, mas esse povo não cumpriu a sua parte. E Deus cumpriu a parte desse povo, mandando o seu filho Jesus Cristo morrer em seu lugar, morrer no lugar do povo. Isso que o ancião não te ensina. Ele não quer que você saiba disso. Ele não quer que você saiba quem foi Jesus Cristo. E só há um jeito de conhecer a Deus e a Jesus, através das escrituras. Ele não quer que você conheça, ele quer que você fique preso, que você vá na igreja, que você vá lá, que você bajule ele, que você dê glória enquanto ele prega, para que ele possa se sentir com o ego inflado. É só isso que ele quer, ele não quer mais nada do que isso. Eu andei no meio deles, eu conversei com eles, eu vivi com eles. E eu sei o que eu estou falando. Uma coisa que incomoda um ancião, um cooperador, uma igreja silenciosa, que não inflama o seu ego. Eles não querem que você conheça Jesus. Porque o dia que você conhecer Jesus verdadeiramente, você vai estar livre deles. Como Paulo, que era judeu de judeu, príncipe dos fariseus, crescido aos pés de Gamaliel. O dia que ele conheceu Jesus, ele não quis mais nada disso. Ele se desligou, ele se desprendeu e ele trabalhou para o reino. Ele não trabalhava mais para os fariseus. Ele combateu os judaizantes, os legalistas, porque para ele era o reino e nada mais. O dia que você conhecer Jesus e se converter a ele, você vai estar livre das amarras do sistema.
E é isso que o teu ancião não quer. Então para de defender essa instituição que não tá nem aí pra você. Olha pra cruz de Cristo. Ele morreu por você. Ele deu a vida por você. Ele recebeu a ira de Deus. Não pensa você que Jesus se afligiu, chorou, porque estava com medo dos pregos ou dos soldados. Ele era Deus, vai ter medo de prego e de soldado? Não, ele se afligiu, porque ele sabia que a ira de Deus viria sobre ele. Toda a ira do Pai, toda a justiça do pecado. Você tem um Deus infinitamente santo, e você tem um povo que peca contra esse Deus. Qualquer pecado contra um Deus infinitamente santo é um pecado infinitamente mortal. E Jesus entrou bem no meio e recebeu toda essa ira infinita, essa justiça infinita de Deus por você. Então você nunca mais fala que a congregação é a graça, que a congregação é o caminho. Você nunca mais defende esse ancião que te esconde a verdade, que te ludibria, que prega aquilo que você quer escutar para que você encha o ego dele. Você nunca mais fala, porque aquele que morreu por você não foi teu ancião e não foi esse prédio cinza. Quem se fez carne e habitou entre nós e morreu por nós foi Jesus Cristo Salvador, o nosso Senhor.